Capítulo 18. Pés de corça. Na madrugada do terceiro dia, ainda escuro, Grande Medrosa acordou de repente e pôs-se em pé, com um frêmito de alegria, percorrendo todo o seu ser. Ela não tinha ouvido chamar o seu nome e não tinha nem mesmo a consciência de ter escutado uma voz. Entretanto, sabia que havia sido chamada. Algum misterioso e doce apelo havia chegado a ela, apelo de que, de algum modo, instintivamente ela esperava desde que acordara pela primeira vez naquela gruta. Ela deixou a gruta saindo para a fragrante noite de verão. A estrela da manhã ia baixando no céu, e no leste apareciam os primeiros albores da manhã. De algum lugar próximo, um solitário pássaro entoava doce e suave melodia. Uma brisa farfalhante passava pela relva. Entretanto, não se ouvia nenhum outro som, a não ser o da grande cascata. Nesse instante, ela foi tomada de novo pela sensação de um chamado, dessa vez vindo de algum lugar acima. Em pé, à pálida luz do alvorecer, ela olhou ansiosa em derredor. Cada nervo do seu corpo fremia com o desejo de responder ao apelo. Ela sentiu os pés e pernas clamando com quase irresistível ímpeto para subir as montanhas, mas onde achar saída daquela enorme depressão? As paredes subir lisas e quase perpendiculares em todos os lados, exceto no que estava bloqueado pela grande queda d'água. Enquanto, com todas as forças, buscavam uma possível saída lá em cima no barranco, forrado de musgo, surgiu um cervo, acompanhado de uma corça, justamente como ela já havia visto, ao pé do grande desfiladeiro da Injúria. Enquanto ela observava o cervo, saltou sobre o altar de rocha, e dali, com outro grande salto, alcançou o outro lado da depressão. Então, sempre seguido pela corça, ela começou a escalar a grande montanha. Grande Medrosa não hesitou. Num momento, ela estava sobre a rocha do altar, e no seguinte, com um salto alado, ela também alcançou ao outro lado, usando os pontos de apoio do cervo e da corça, saltando e subindo em perfeito êxtase de júbilo. Ela o seguiu pelo penhasco, acima, os cascos do cervo e da corça soando nas rochas adiante como pequenos chocalhos de prata. Num momento, as três viram-se no topo da depressão. Ela subia a encosta da montanha, aos saltos em direção ao pico acima, de onde viera o chamado. A luz rósea do leste brilhava. A neve nos picos das montanhas captava e refletia os raios de fogo, enquanto Grande Medrosa saltava de rocha em rocha, encantada, e os primeiros albores se espalhavam pelo topo da montanha. Afinal, ela chegou ao fim, e ele estava lá, em pé no pico, justo como imaginara que ele estaria, forte, grande e glorioso na beleza do sol nascente, ambas as mãos estendidas num doce apelo e com um enorme sorriso. Você, com os pés de corça, salte aqui. Ela deu um último salto alado e tomou-lhe as mãos e prostou-se ao seu lado no topo da montanha. Ao redor deles, em todas as direções, viam-se outras grandes cadeias de montanhas, com os picos erguidos para o céu, mais altos do que a sua vista podia alcançar. Ele trazia a coroa e as vestes reais, como ela
ela o havia visto. Uma vez, quando ele a transportara aos lugares altos e tocara com a brasa viva do dourado altar do amor. Naquela ocasião, o seu aspecto havia sido grave em toda a sua majestade, mas agora resplandecia de alegria e glória, com o fulgor que ia além da imaginação. Finalmente, disse ele, enquanto ela, sem conseguir falar, se ajoelhava. Finalmente você está aqui. A noite é passada e a alegria vem pela manhã. É chegada a hora de você receber o cumprimento das promessas. Continuou ele, erguendo-a. Nunca mais a chamarei de grande medrosa. E entre risos disse: eu escreverei sobre ela um nome novo, o nome de seu Deus, pois o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Não nega bem algum aos que andam na retidão. Salmos 84, 11. Este é o meu novo nome, declarou ele. Daqui para frente você será chamada Graça e Glória. Ela não conseguiu ainda falar, permaneceu em silêncio, maravilhada e reverente, cheia de alegria e gratidão. E ele continuou: agora falaremos da flor do amor e da promessa de que quando ela florescesse, você seria correspondida. Graça e Glória falou pela primeira vez: meu Senhor e Rei, não há nenhuma flor do amor para florescer em meu coração. Ela foi arrancada, queimada e transformada em cinzas no altar por tua ordem. Nenhuma flor de amor? Repetiu ele sorrindo de novo, com tanta ternura que ela quase não podia crer. Isso é estranho, Graça e Glória. Como é, então, que você chegou até aqui? Você está nos lugares altos, no próprio reino do amor. Abra o coração e veremos o que há dentro dele. Diante dessa palavra, ela expôs o coração, e dele partiu o mais doce perfume já sentido por ela. Perfume que encheu o ar. Ao redor deles. Lá no seu coração estava uma planta cuja forma não podia ser vista, pois a sua florência cobria tudo de flores. Alvas quase transparentes, por onde exalava a doce fragrância. Graça e Glória soltou pequeno grito de encanto e gratidão. Como que essa planta está aí? Aí, meu senhor rei. Como? Eu plantei lá, eu mesmo. Foi sua risonha resposta. É claro que você se lembra no Lago das Ovelhas, no Vale da Humilhação. No dia que prometeu acompanhar-me aos lugares altos. É a flor cuja semente tinha o formato de um espinho, lembra-se? Então, meu senhor, que planta foi aquela que o sacerdote arrancou do meu coração enquanto eu estava amarrada no altar? Você se lembra, Graça e Glória, de quando olhou para o seu coração ao lado do lago e achou que ali só crescia a planta do desejo de ser amada? Ela sentiu, maravilhada. Foi essa que arranquei do seu coração, a planta do amor humano natural. Ela estava pronta para ser arrancada, a fim de que a do amor real pudesse crescer sozinha e encher o seu coração por inteiro. Tu a arrancaste? Repetiu devagar e maravilhada. Ó meu rei e senhor, eras tu o sacerdote
estiveste lá todo o tempo, enquanto eu pensava que me havias abandonado? Ele curvou a cabeça e ela tomou-lhe as mãos marcadas que haviam plantado a semente pontiaguda em seu coração, mãos que haviam arrancado aquele outro amor que fora a causa de toda dor, e as beijou, enquanto as banhava com as lágrimas de júbilo. E agora vejamos a promessa de que quando o amor floresce em seu coração, você seria correspondida. Tomando as mãos delas nas suas, disse: Veja, eu tenho depositado meu amor em você. Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Dei-me a mochila de pedras memoriais que juntou durante a jornada, graça e glória. Ela tomou a mochila e passou-a a ele, que abriu, esvaziou-as nas mãos dela. Oh, maravilha! Com um grito de admiração e deleite, ela viu em suas mãos um punhado de pedras preciosas. Joias magníficas no lugar das pedras comuns e feias que havia apanhado no caminho. Enquanto ali, pasmada diante da glória das faiscantes gemas, ela viu nas mãos do pastor estendidas para ela um aro de puro ouro. A você, que estava aflita, acossada pelas tempestades e sem conforto, veja o que lhe entrego, essas pedras de belas cores. Ele apanhou da mão dela uma das maiores e mais belas pedras, uma safira brilhante como o azul do firmamento, e colocou-a bem no centro do aro. Então tomou um encarnado rubi e pôs ao lado da safira. No outro lado colocou uma esmeralda. Depois foi pegando uma a uma, 12 ao todo. Arrumou-as no aro e o pôs na cabeça de graça e glória. Naquele momento ela se lembrou da gruta, onde se abrigam as enchentes, e de como quase havia sucumbido à tentação de descartar-se daquelas pedras como coisas imprestáveis e que agora brilhavam com glória e esplendor na coroa sobre a sua cabeça. Lembrou-se também das palavras que haviam soado aos seus ouvidos e que tinham confortado: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se tivesse jogado fora as pedras e tivesse descartado sua confiança nas promessas dele e falhado em sua rendição à vontade dele, não haveria então as joias do seu louvor e glória, nem tampouco a coroa. Graça e glória maravilhou-se entre a graça, o amor, a ternura e a paciência, que haviam guiado, treinado, guardado e conservado a pobre e fraquinha, grande e medrosa, evitando que voltasse atrás e transformando agora todos os seus problemas em glória. Então, ela ouviu falar de novo, desta vez, com um sorriso ainda mais alegre que antes. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. Toda formosura está a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro, em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei.
As virgens, suas companheiras, que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Salmos 45, 10, 15. Então ele acrescentou: agora que você vai viver comigo aqui nos lugares altos, para ir aonde eu for e trabalhar comigo no vale abaixo, é necessário que você, Graça e Glória, tenha servas a seu serviço. Eu as trarei agora a você. Com isso, Graça e Glória olhou para ele com lágrimas nos olhos, pois se lembrou de sofrimento e tristeza, fiéis companheiras escolhidas por ele. Foi com o auxílio e dedicação delas que ela se sentiu capacitada a subir aos lugares altos. Todo o tempo ela havia estado com seu Senhor e Rei, ao receber seu novo nome e ser coroada com alegria e glória. Ela vinha pensando nas suas companheiras, desejando realmente que estivessem ali também. Porque haveria ela de receber sozinha todas as glórias? Sofrimento e tristeza havia suportado da mesma jornada, haviam-na ajudado, haviam tido os mesmos problemas e sofrimento, os mesmos ataques do inimigo. Agora ele estava aqui, e elas não. Ela ia abrir a boca e fazer o seu primeiro pedido ao Senhor, deixá-la conservar suas companheiras, que ele mesmo havia escolhido no começo, e que haviam trazido a glória dos lugares altos. Antes, porém, de falar, ele disse com o mesmo sorriso especial: aqui estão suas servas escolhidas por mim. Elas a servirão daqui em diante. Duas radiantes e brilhantes figuras surgiram à sua frente. O brilho da manhã cintilava em suas alvas vestes, de brancura que chegava a turvar a vista. Eram mais altas e mais fortes do que ela, mas a beleza dos seus rostos e o amor que brilhava em seus olhos tocaram o coração de Graça e Glória, fazendo-a tremer com alegria e admiração. Elas se aproximaram, as faces radiantes de felicidade. Porém, sem dizer uma só palavra: quem são vocês? Podem dizer-me os homens? Em vez de responder, elas se entreolharam e sorriam. Depois, estenderam as mãos para ela num gesto familiar, que Graça e Glória soltou um grito de alegria ao reconhecê-las. Isso era mais do que ela podia acreditar. Que vocês são sofrimento e tristeza? Oh, bem-vindas, bem-vindas! Como eu ansiava reencontrá-las! Elas lhe disseram rindo: não somos mais sofrimento e tristeza. Assim como você não é mais grande medrosa, você não sabe que tudo o que chega aos lugares altos é transformado? Desde que você nos trouxe até aqui, fomos transformadas em alegria e paz. Eu as trouxe aqui, exclamou. Que maneira estranha de explicar isso. Imagine, do princípio ao fim, vocês me arrastaram até aqui. De novo, elas sacudiram a cabeça e sorriram. Ao responder, não, nunca poderíamos ter chegado aqui sozinhas. Graça e glória, sofrimento e tristeza não podem entrar no reino do amor. Porém, você nos aceitou e sempre que colocava a sua mão nas nossas, íamos nos transformando. Tivesse você voltado atrás ou nos tivesse rejeitado, nunca estaríamos aqui. Entreolharam-se de novo, elas riram suavemente e disseram: quando nos encontramos pela primeira vez ao pé das montanhas, sentimos-nos
um pouco deprimidas e desanimadas. Você parecia tão temerosa e tão assustada diante de nós, sem querer aceitar nosso auxílio, que nos parecia quase impossível chegarmos aos lugares altos. Nós falamos entre nós que teríamos de permanecer, tristeza e sofrimento, sempre, mas você vê como graciosamente nosso Senhor e Rei nos preparou, e você nos trouxe aqui. Agora seremos suas servas e amigas para sempre. Com isso, as 3 se abraçaram e beijaram com amor, gratidão e alegria. Então, com um novo nome, unidas ao Rei e coroadas de glória, graça e glória, seguia em suas companheiras e amigas. Chegou aos lugares altos e foi guiada ao reino do amor.